Olá, pessoal. Então, voltando aqui à aula 1, nós vimos alguns casos de emprego das consoantes quando for S, os radicais, e nos casos de SS, C cedilha, e nós paramos no caso do Z, né? Vamos continuar aqui. Então, emprega-se Z nos casos que tiverem sufixo -es e -esa, que são formadores de substantivos abstratos derivados de adjetivos. Por exemplo, límpido, limpidez, macio, maciez, tímido, que é um substantivo abstrato, a derivação dele termina em z, timidez, né? No caso, ex. Belo, beleza, franco, franqueza, gentil, gentileza. Sufixos isar e isação também nós iremos, são sufixos que precisam do Z. Utilizar, utilização, dinamizar, dinamização, centralizar, centralização, legalizar, legalização. Observa que alguns verbos recebem apenas ar como sufixo, então, portanto, devem ser grafados com S. Exemplos: frisar, de friso, pesquisar, de pesquisa, pisar, de piso, bisar, de bis, tá? Analisar, de análise, improvisar, de improviso, e assim sucessivamente outros exemplos, né? Agora, no caso de segmento final de palavra, se o fenômeno Z não estiver entre vogais. Audaz, sagaz, loquaz, voraz, veloz, tá certo? Não tá entre vogais. Outro caso, segmento final da palavra, se o fonema Z estiver entre vogais, e se não aí tá errado. Então, por exemplo, fazer, dizer, trazer, cozer, tá certo? Emprega-se G após a inicial. Exemplo, agente, depois você coloca o G, ágil, não é J, agiota, agir, agouro. Uma observação, grafam-se com J os derivados de palavras que contenham J no radical, tá? Então, por exemplo, jeito, ajeitar, jesuíta, ajesuizar, juízo, ajuizar. No caso, emprega-se G após R, geralmente, por exemplo, aspergir, convergir, divergir, sargento, submergir, tá bom? Entre outros. Exceções: gorjeio, gorjeta, sarjeta. Estes não emprega o G, tá bom? Antes do R. Depois, após o R, na verdade. Há outros exemplos com G, com o emprego da consoante G, com finais ágil, égio, ígio, ógio, úgio, sufrágio, colégio, litígio, relógio, refúgio. Também finais dos substantivos agem, ege, igem, hoje, hoje, ugem. Por exemplo, garagem, herege, vertigem, paragoge, ferrugem. Exceção, tem exceção? Tem exceção. Pagem, lagem, lambugem, tá? Também formas infinitivas de verbos terminados em er e ir. Por exemplo, constranger, vigir, fingir, fugir, infringir, tá bom? Quando que a gente emprega o J? Vocábulos derivados de palavras que contenham J no radical. Por exemplo, jeito, ajeitar. Majestade, majestoso. Gorja, gorjeta. Gorjeio, né? Sarja, sarjeta. Laranja, laranjeira. Cereja, cerejeira. Granja, granjeiro. Ok? Dentre outros exemplos aí. Igreja, igrejeiro. Emprega-se o J também quando? Para palavras ameríndias, árabes e latinas. Pajé,
jiboia, giral, giló, jequitibá, genipapo, jerimum, canjica, cafajeste, manjericão, alforge, hoje, objeto. Também os que têm terminação em age, laje, traje, ultraje. Formas verbais terminadas em jar. Também a gente vai ter aí, ó, formas verbais terminadas em jar, arranjar, arranjei, arranjemos, arranjem, bocejar, bocejei, bocejemos. Todos você vai usar o emprego do J, da consoante J, tá bom? Que são as formas verbais terminadas em jar, a derivação também vai ser J. Bacejem, despejar, despejei, despejemos, despejem. Também tem viajar, viajei, viajemos, viagem, tudo com J. Agora vamos para uma observação. Cuidado com os parônimos, viagem, que é substantivo, e viagem, que é o verbo viajar. Há exemplos: os caminhoneiros fizeram uma viagem, que é o substantivo cansativa, substantivo. Outro exemplo que usa viagem: desejo que eles viajem hoje à noite, que no caso é o verbo, tá bom? É importante que tenham atenção especial à grafia das seguintes palavras também: berinjela, enrijecer, injeção, interjeição, jejuar, jejum, labugem, tá bom? Isso aí. Agora, quando que a gente vai empregar o X? Vai ser após ditongos. Exemplo: ameixa, caixa, eixo, encaixe, frouxo, queixo, seixo. Lembrando que aqui, né, a gente está analisando o som. Exceções: recalchutar, que vai ser C cedilha, CH, recalchutagem de caucho, ok? Palavras de origem africana ou indígenas, também a gente vai usar muito X. Abacaxi, cachumba, capixaba, muxoxo, chavante, xingu. Depois das sílabas iniciais me, exemplo, mexerica, tá bom? Exceção mexa, que é substantivo, tá? Lá, no caso, laxante, lixa, lixo, luxo, luxúria, graxa, bruxa, bruxelas, enxada, enxuto, enxaqueca, ok? Estes são os exemplos aí. Agora a gente vai analisar quando que emprega o CCH em cognatos das palavras com CH. Por exemplo, chamariz, de chamar, chinelada, de chinelo, chifrada, de chifre, chaveiro, de chave, pichação, de piche. Também nos segmentos iniciados em cham e show, tá? Chamuscar, champanha, chaminé, chocalho, chocolate. A única exceção vai ser shampoo. Sufixos acho, ixo e uxo, riacho, esguicho, gaúcho, gaúcha, tá? Além disso, aí nós temos outros exemplos aqui também, que é, no caso, para empregar o H. Quando que a gente vai empregar o H? Quando são compostos ligados por hífen em que o segundo elemento começa com H. Tá bom? Exemplos: anti-higiênico, pré-histórico, pseudo-homérico, super-homem, infra-hepático, sobre-humano, arqui-herança. Atenção, gente, a grafia correta das seguintes palavras: desarmonia, desumano e lobisomem. Estes eles escrevem-se juntos, não tem hífen, então também não vai ter o emprego do H. Outro caso em que emprega-se o H: verbo haver em suas flexões: havemos, haveis, haveria, houve, houvesse, houver.
Também no substantivo próprio Bahia, estado do Brasil. Observação: os derivados da palavra Bahia são grafados sem H. Exemplos: baiano, baianinha e baianada. Eles não têm H, mas a palavra Bahia tem H, ok? Bom, eu vou estender um pouquinho só para a gente terminar os slides, que já está acabando, então essa aula vai durar um pouquinho mais. Então, assim, quando que agora a gente vai começar com o emprego das vogais? E aí, nós temos aqui, quando que se emprega o E, tá? Emprega-se o E para compostos ligados por hífen, em que o segundo elemento começa com H, tá? Então, por exemplo, anti-higiênico, pré-histórico, pseudo-américo. Olha, na verdade, gente,